O sol mal havia tocado o céu quando Marisa despertou naquela manhã de sábado. Mauro ainda dormia profundamente, deitado de costas, com o braço jogado por cima do lençol e o rosto sereno, como sempre. Ela o observou por um instante, sentindo uma pontada de culpa por algo que ainda nem havia acontecido. Mas havia algo diferente nela nos últimos tempos. Uma inquietude, uma sede de algo novo, algo que nem ela sabia nomear. Vestiu-se com calma, optando por um vestido leve e florido, que realçava suas curvas. Não era vaidade, dizia a si mesma, era apenas o calor. Mas, no fundo, sabia que tinha a ver com o feirante, o homem da barraca de frutas. Um desconhecido que, nas últimas semanas, havia invadido seus pensamentos com a mesma intensidade de um perfume doce, que se recusa a sair da pele. A feira do bairro era charmosa, com barracas coloridas, aromas de temperos, vozes misturadas, e aquele movimento típico das manhãs ensolaradas. Marisa gostava de ir cedo, quando os produtos ainda estavam frescos e o sol mais ameno, e foi lá que ela o viu pela primeira vez, 3 sábados atrás. Alto, pele dourada de sol, braços fortes, barba rala e um sorriso fácil. "Bom dia, senhora", disse ele, estendendo uma manga madura e reluzente. "Prove, está no ponto." Ela aceitou, quase sem pensar. O sabor da fruta doce tocando sua língua foi como um estalo, e ele a observava, não com malícia, mas com atenção, um olhar que atravessava camadas. "Está deliciosa", ela disse, sorrindo sem jeito. "Sabia que a manga madura tem cheiro de verão?" Ele respondeu, e Marisa sorriu com os olhos brilhando. Nunca tinha ouvido algo assim. Desde então, ela voltava à mesma barraca, mesmo que não precisasse de frutas. Era o pretexto perfeito. Hoje, o coração batia mais rápido conforme se aproximava. Lá estava ele, ajeitando caixotes de morangos. Vestia uma camiseta regata e jeans gasto. As veias dos braços salientes chamavam a atenção, assim como o jeito cuidadoso com que tocava cada fruta. "Bom dia, Marisa", disse ele, com o tom caloroso de quem já aguardava sua presença. "Morangos hoje, vermelhos como desejo." Ela riu, surpresa por ele lembrar seu nome, e ainda mais pela ousadia velada daquela frase. "Tem manga?" perguntou, tentando manter a compostura. "As mais doces", respondeu ele, estendendo uma para ela. Seus dedos se tocaram por um segundo longo demais. Ela sentiu um arrepio, como se uma corrente elétrica percorresse sua pele. Os olhos dele a prenderam por um instante. Marisa desviou, procurando algo qualquer entre as frutas. "Mauro gosta de banana", disse, como quem precisava lembrar a si mesma de quem era. De onde vinha. O nome do marido pareceu não surtir nenhum efeito no feirante. Ele apenas assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia, como se soubesse que havia algo além do que era dito. "Leva essa manga também, por conta da casa", disse, colocando-a na sacola. Marisa pegou, agradeceu e caminhou pela feira com as pernas um pouco trêmulas. O cheiro da fruta, doce e intenso, parecia grudar em seus dedos. Ou seria o cheiro dele? Não sabia mais. Chegando em casa, Mauro já havia acordado. Estava na varanda, lendo as manchetes do jornal. Não percebeu o rubor no rosto da esposa, nem o tempo a mais que ela passou no banho. Marisa, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça o feirante. O nome dele, ela ainda não sabia, mas sabia que ele sorria com os olhos. Sabia que tinha mãos firmes e jeito calmo, que a olhava como se ela fosse uma fruta prestes a ser colhida. E, pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia desejada, vivamente desejada. Na segunda-feira, durante o café da manhã, Mauro falava sobre os projetos do trabalho, a viagem de negócios que faria na próxima semana. Marisa assentia, mas seus pensamentos estavam longe, mais especificamente, em uma barraca de frutas. Durante os dias que se seguiram, a rotina da casa seguiu como sempre. Marisa cuidava das tarefas, organizava tudo com dedicação, mas por dentro, algo mudava. Um fogo, uma ansiedade, um desejo que parecia crescer a cada instante. Na sexta-feira à noite, Mauro comentou novamente sobre sua viagem. "Vou na segunda, volto só na quinta. Acho que dessa vez vai ser puxado." "Claro", respondeu Marisa, sentindo o estômago revirar. Não pela ausência dele, mas por outra possibilidade que aquilo abria. Naquela noite, demorou a dormir.
Ficou olhando o teto, lembrando do toque fugaz dos dedos dele, do aroma das frutas, das palavras ditas em tom quase sussurrado. Sentia-se viva, como há muito tempo não sentia. No sábado seguinte, acordou antes do sol, tomou banho demorado. Escolheu um vestido novo, vermelho como os morangos da barraca dele. Mauro ainda dormia. Ela deixou um bilhete, como sempre fazia: fui à feira. Volto logo. O coração disparava. Caminhou pelas ruas do bairro como quem caminha rumo ao desconhecido. Não sabia o que encontraria ali, mas sabia o que procurava. Desejo, olhares, o calor que incendiava sua pele. E ele estava lá, como se a esperasse, sozinho na barraca, o sorriso mais aberto do que nunca. Você veio cedo hoje, disse ele, a voz mais rouca do que lembrava. Tinha saudade do cheiro de manga madura, respondeu Marisa, num tom que a surpreendeu. Ele a encarou, os olhos brilhando de uma forma que a fez estremecer. Meu nome é Caio, disse ele. Achei que já estava na hora de você saber. Ela sorriu. Marisa respondeu, como se o nome dela já não tivesse sido dito tantas vezes. Naquele momento, parecia novo, como tudo o que sentia ali. Caio estendeu uma manga a ela. Eles se tocaram novamente. Mas dessa vez, nenhum dos dois recuou. Marisa sentia o calor subir pelo corpo. Sabia que estava cruzando uma linha invisível. E, ainda assim, não queria voltar. Amanhã estava apenas começando. Mas dentro dela, um desejo antigo já havia despertado. E não havia como voltar atrás. Os dias seguintes àquela manhã na feira foram envoltos em uma névoa de pensamentos confusos para Marisa. Ela tentava se concentrar nas tarefas rotineiras, limpar a casa, organizar a papelada da loja de Mauro, visitar a mãe aos domingos. Mas algo dentro dela havia despertado algo que não se deixava calar. A imagem de Diego, o feirante dos olhos escuros e do sorriso provocante, surgia em sua mente como um fruto proibido. Lembrava-se do toque de seus dedos, ao lhe entregar a maçã, da forma como ele a olhava como se a despisse com os olhos, e de como seu coração acelerara de um jeito que não acontecia há anos. Naquela quinta-feira, enquanto Mauro se trancava no escritório para revisar notas fiscais, Marisa decidiu sair mais cedo para a feira, mesmo sabendo que ainda não precisava de nada. Queria apenas vê-lo. Uma desculpa frágil, mas suficiente para acalmar sua consciência. A feira já fervilhava de sons, aromas e vozes quando ela chegou. As barracas coloridas formavam um corredor perfumado, e entre elas, a de Diego parecia brilhar com um magnetismo especial. Ele estava lá, como esperado, empilhando caixotes de mangas maduras e organizando os cachos de uvas em harmonia com as nectarinas. Marisa aproximou-se com passos cuidadosos, como quem se aproximava de um abismo do qual não queria fugir. Bom dia, Dona Marisa, disse ele, sem perder o sorriso. Hoje veio mais cedo. Ou veio com saudade? Ela riu, corando levemente. Só vim pegar umas frutas frescas. Mauro gosta de suco de laranja pela manhã. Diego se aproximou, pegando uma laranja e entregando-lhe com suavidade, como se oferecesse uma flor. E o que você gosta de tomar pela manhã? Ela sentiu o corpo estremecer com a pergunta, e desviou o olhar. Gosto de café. Forte e sem açúcar. Como os desejos que a gente tenta esconder, murmurou ele, em um tom baixo o suficiente para que ela ficasse em dúvida se ouvira certo. O coração de Marisa bateu acelerado. Ela pegou as laranjas e algumas outras frutas. Pagou rapidamente e se afastou. Mas ao virar-se para sair, sentiu o olhar de Diego em suas costas, queimando como o sol do meio-dia. E ela gostou daquilo. Gostou mais do que deveria. Naquela noite, ao deitar-se ao lado de Mauro, Marisa sentiu o peso da traição ainda não cometida. O marido adormeceu rapidamente, como de costume, depois de um jantar silencioso e uma conversa rasa sobre os negócios. O toque dele em sua cintura ao dormir era mecânico, distante. Ela fechou os olhos, mas os pensamentos não se calavam. Ela se levantou, foi até a cozinha e cortou uma fatia de manga. O sabor doce se espalhou em sua boca como um lembrete do toque de Diego, como se ele a tivesse acariciado com os dedos invisíveis. Do desejo, ela se pegou sorrindo, quase em culpa, mas não parou. No sábado, voltou à feira. Vestia um vestido leve, branco, com um decote sutil que deixava os ombros à mostra.
O batom coral dava vida aos lábios que há tempos não eram beijados com paixão. Sabia que estava provocante e gostava disso. Diego a viu de longe. Interrompeu uma conversa com um cliente, seus olhos seguindo cada movimento dela com a intensidade de um homem faminto. Esse vestido, disse ele quando ela chegou, combina com o frescor das minhas frutas, mas acho que é você quem dá vida a elas. Você é sempre assim com todas as clientes? Ela rebateu, tentando manter o controle. Só com as que me tiram o sono. Marisa sentiu as pernas fraquejarem. Havia algo nele que escapava da razão, um misto de audácia e ternura, selvageria e sensibilidade. Ele a fazia se sentir viva, desejada, vista. Tem alguma fruta nova hoje? Perguntou, tentando retomar o controle da conversa. Tenho algo especial, que separei só para você, disse ele, retirando de uma caixa coberta um pequeno cacho de uvas rosadas, de cor intensa e aroma doce. Essas são lindas e perigosas, sussurrou ele, inclinando-se para mais perto, porque fazem a gente esquecer do mundo. O toque dos dedos dele ao colocar o cacho nas mãos dela foi mais do que casual. Foi uma promessa, e Marisa não a rejeitou. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Marisa encontrava desculpas para ir à feira mais vezes, e Diego parecia sempre estar à sua espera. As conversas se tornaram mais íntimas. Falavam de sonhos, de frustrações, de tudo que não diziam a mais ninguém. Um dia, enquanto escolhia pêssegos, Diego se aproximou por trás, sussurrando: eu queria te provar. Você é mais doce que qualquer fruta dessa barraca. Ela virou-se, de súbito, encontrando os olhos dele. Estavam a poucos centímetros de distância. A respiração dele tocava sua pele. Ela não recuou. Isso seria errado, sussurrou ela, mas sua voz não tinha convicção. Então por que parece tão certo? O silêncio entre eles foi quebrado por um toque acidental ou proposital da mão dele em sua cintura. Ela estremeceu. As barreiras estavam cedendo. Hoje vou fechar a barraca mais cedo, disse Diego, com os olhos fixos nos dela. Se quiser me encontrar, estarei atrás do galpão. Só venha, se quiser. E então ele a deixou ali, com o coração em tumulto e as mãos trêmulas. Marisa voltou para casa, mas não conseguia pensar em outra coisa. À tarde, o céu nublou e uma leve garoa caiu sobre a cidade. Mauro saíra para visitar um fornecedor em outra cidade, e só voltaria tarde da noite. O acaso parecia cúmplice de suas vontades. Ao entardecer, ela pegou o casaco, olhou-se no espelho e hesitou por um instante. Mas os pés a levaram até o galpão atrás da feira, onde o cheiro de frutas se misturava ao perfume da terra molhada. Diego estava lá, de costas, lavando as mãos em uma torneira enferrujada. Quando a viu, sorriu como quem vê o sol nascer. Depois de uma longa noite, você veio. Ela nada respondeu, apenas se aproximou, e quando ele segurou sua mão, sentiu o corpo inteiro responder. O beijo aconteceu sem palavras. A urgência contida por semanas explodiu em toques, suspiros e carícias ardentes. As mãos dele exploraram suas curvas com respeito e fome, como quem saboreia uma fruta rara. Ela se entregou, ali mesmo, sob a sombra das caixas de madeira, com a chuva leve batendo no telhado de zinco e o cheiro de morangos no ar. Foi intenso, quente, errado, mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez em anos que ela sentiu o corpo vibrar por completo. Quando se afastaram, ofegantes, Diego encostou a testa na dela e sussurrou: isso não acaba aqui, Marisa. Isso é só o começo. Ela queria negar. Queria dizer que nunca mais voltaria. Mas sabia que voltaria. Sabia que o sabor daquele desejo a havia marcado para sempre, e que nada mais seria como antes. No dia seguinte, Marisa despertou antes do sol. Os lençóis ainda guardavam o perfume da noite anterior, mas o corpo dela tremia, não pelo frio da manhã, e sim pela culpa que a consumia lentamente. O espelho refletia uma mulher diferente. Os cabelos ainda desalinhados, os lábios levemente inchados, os olhos vibrantes. Ela estava viva, desperta, em combustão. Tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas o cheiro de Diego em sua pele, mas também a dúvida que agora a invadia. Quando Mauro retornou da viagem no início da manhã, cansado e absorto nos próprios assuntos, mal notou o brilho diferente nos olhos da esposa. Ela sorriu com ternura e culpa. Ele retribuiu com um beijo na testa, e aquilo a fez sentir ainda pior.
Ao longo da semana, Marisa evitou ir à feira. Precisava de tempo para pensar, para entender o que havia se passado, e o que ainda sentia por Diego. Mas era em vão. À noite, ao deitar-se, o toque dele ainda estava vivo em sua pele. Os sussurros, o calor, os olhos famintos. A lembrança voltava como uma fruta madura que ela não conseguia deixar de provar. Na quinta-feira, cedeu. A saudade falou mais alto. Vestiu um vestido floral, delicado, mas com um toque de provocação. Mauro estava no escritório, como sempre, imerso em planilhas e telefonemas. Marisa saiu em silêncio, sem um destino declarado, como se quisesse enganar até a própria consciência. Chegando à feira, seu coração disparou. Diego estava lá, encostado na barraca, camisa aberta até a altura do peito, braços cruzados, e aquele sorriso que parecia guardar todos os segredos do mundo. Pensei que tinha se arrependido, disse ele, com um brilho de esperança nos olhos. Pensei também, respondeu ela, sincera. Mas estou aqui. Diego pegou uma ameixa madura e ofereceu-a a ela, sem palavras. Marisa mordeu a fruta, e o suco escorreu pelos dedos. Ele se aproximou, pegou a mão dela e lambeu o suco como se fosse mel. Marisa estremeceu, desejando ali mesmo, à vista de todos. Hoje não posso ficar, disse ela, tentando manter o controle. Mas amanhã, Mauro vai passar o dia fora. Vai viajar cedo. Então venha para mim, ele disse, firme. Não aqui, não na sombra da feira. Quero você na luz do dia, no meu mundo. Marisa hesitou, mas a resposta já estava em seu coração antes mesmo de pensar. Me diga onde e a que horas. Na manhã seguinte, a cidade ainda despertava quando Marisa saiu de casa. Vestia calça jeans, um suéter leve e óculos escuros. Disfarçava-se, como se seu corpo carregasse um segredo grande demais para o mundo. Diego a esperava na entrada de um sítio a poucos minutos do centro. Um lugar simples, com árvores carregadas de frutas e um pequeno chalé de madeira no centro do pomar. O perfume do campo era intenso, misturando-se ao cheiro de terra molhada e desejos contidos. Aqui é onde eu moro, disse ele, abrindo o portão. Marisa olhou ao redor, encantada. Havia paz ali, uma paz que contrastava com o turbilhão dentro dela. É lindo, sussurrou, assim como você. Ele a levou pela mão até o chalé. Lá dentro, tudo era simples, mas acolhedor. Almofadas coloridas, uma mesa de madeira rústica, quadros com frutas pintadas à mão, e uma janela enorme que dava vista para o pomar. Diego serviu suco natural e pão com geleia caseira. Conversaram como dois adolescentes se descobrindo. Ela falou sobre o casamento, sobre como se sentia invisível dentro de casa. Ele falou da infância no campo, da mãe que havia falecido, e da paixão pelas frutas. Cada fruta tem sua história, seu tempo certo, disse ele. Como o amor, como a paixão, não adianta forçar a colheita antes da hora. Mas algumas amadurecem rápido, como a gente. Marisa sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu me sinto viva com você, e isso me assusta. Diego segurou o rosto dela com delicadeza. Não quero te assustar, Marisa. Quero te mostrar que ainda há sabor na vida. Que você merece mais do que rotina e silêncio. O beijo veio então. Um beijo doce, profundo, cheio de promessas. E naquele pequeno chalé, com as cortinas dançando ao vento, os dois se entregaram mais uma vez. Com mais calma, mais desejo. Não era mais apenas físico, havia ternura. Havia sentimento. Horas depois, deitado sobre um lençol florido, Marisa acariciava o peito de Diego, ouvindo seu coração bater. O que vai ser de nós? Perguntou ela, quase em um sussurro. Vai ser o que você quiser que seja. Eu não tenho pressa, mas não vou fingir que posso te esquecer. Porque eu já me apaixonei por você, Marisa. Ela fechou os olhos, sentindo o impacto daquelas palavras. Uma parte dela queria fugir, voltar à segurança do casamento. Outra parte queria ficar ali para sempre, na simplicidade daquele amor. Naquela noite, ao voltar para casa, Marisa encontrou Mauro vendo televisão, com a mesma camisa de sempre, e um prato de lasanha congelada no colo. Oi, amor. O dia foi puxado? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. Ela assentiu com um sorriso forçado e subiu para o banho. Enquanto a água escorria pelo corpo, ela chorou em silêncio. Não sabia mais a quem pertencia. Não sabia como manter dois mundos funcionando sem que um implodisse.
mas também não queria mais se apagar. No domingo, durante o café com a mãe, Marisa tentou desviar o assunto sempre que surgia algo sobre Mauro, mas a senhora, atenta aos silêncios da filha, logo percebeu algo estranho. Você está diferente, minha filha. Mais bonita, mais viva. Marisa disfarçou, sorrindo. Só tentando me cuidar mais, mãe. Cuide do que te faz bem, Marisa. Mas cuidado com o que machuca de forma invisível. Às vezes, o coração engana, mas o corpo paga o preço. Essas palavras ficaram ecoando por dias. Diego continuava presente. Mandava mensagens simples, fotos do sítio, vídeos colhendo frutas, áudios com músicas. Era um homem que amava as coisas simples, mas oferecia algo que Marisa não recebia há muito tempo: atenção. Os encontros no chalé tornaram-se frequentes, e entre lençóis e frutas, os dois construíam um romance silencioso, proibido, mas avassalador. Certo dia, enquanto saía do chalé, Marisa viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Por um momento, teve a sensação de estar sendo observada, mas quando olhou novamente, o carro havia ido embora. Sentiu um arrepio. Algo dentro dela dizia que aquele paraíso estava com os dias contados. Os dias seguintes foram diferentes. O sabor doce da paixão começava a se misturar com um gosto amargo de inquietação. Marisa tentava manter o equilíbrio entre os dois mundos, mas, no fundo, sabia que estava prestes a cair. Era como caminhar sobre um fio de navalha. Qualquer deslize, e tudo desmoronaria. Diego continuava sendo o refúgio que alimentava sua alma. A cada encontro no chalé, ela sentia-se mais sua, mais livre, mais mulher. Mas o olhar de Mauro começava a mudar. Pequenos gestos, silêncios mais longos, perguntas sutis. Ele nunca fora do tipo controlador, mas havia algo diferente em sua forma de observá-la, como se pressentisse algo que ainda não podia nomear. Você tem saído muito ultimamente, comentou Mauro durante o jantar de uma terça-feira. E anda mais distraída. Está tudo bem? Marisa ergueu os olhos, tentando manter a calma. Sim, só tenho tentado me ocupar mais. Sair da rotina, sabe? Só espero que não esteja se afastando de mim, ele disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. Ela engoliu em seco. Aquela frase carregava mais do que parecia, mas se limitou a assentir, tentando mudar de assunto. Naquela noite, Diego mandou uma mensagem. Hoje sonhei com você colhendo figos no pomar, nua entre as folhas, com um sol beijando sua pele. Você é meu sonho mais doce, Marisa. Ela leu e releu a mensagem, deitada ao lado do marido adormecido. O coração batia rápido. O desejo e a culpa lutavam dentro dela como duas feras famintas. Ela respondeu com um simples "quero te ver amanhã". No dia seguinte, Diego a levou até uma parte mais afastada do sítio, onde as árvores formavam um túnel natural de sombra e silêncio. Lá, sobre uma colcha improvisada, eles fizeram amor como se o tempo tivesse parado. Você está distante, disse ele, depois, acariciando os cabelos dela. Mauro está diferente. Acho que ele está desconfiando. E você? Está arrependida? Ela demorou a responder. Não, mas estou com medo. Medo do que vai acontecer. Medo de perder tudo. E medo de não conseguir mais te deixar. Diego segurou seu rosto com firmeza, os olhos cravados nos dela. Então não me deixe. Não finja que isso é só um caso. Você sabe que não é. Eu sei, mas a vida é mais complicada do que os sentimentos. Ele se calou por um instante, depois sussurrou. Marisa, eu te amo. Ela ficou em silêncio. Sentiu o coração apertar, como se estivesse prestes a explodir. Eu não sei se posso dizer isso de volta. Ainda. Ele sorriu, compreensivo. Tudo bem. Só quero que você saiba. Naquela sexta-feira, Marisa decidiu fazer algo que há tempos não fazia. Preparou um jantar romântico para Mauro. Queria testar seu próprio coração. Queria saber se ainda havia faísca naquele casamento. Colocou um vestido vermelho, perfume discreto, e serviu um vinho que ele adorava. Mauro pareceu surpreso e grato. Que surpresa boa! Achei que você estivesse distante demais para isso ultimamente. Talvez eu esteja tentando reencontrar o que fomos. Ele tocou sua mão sobre a mesa, com delicadeza. E encontrou? Ela hesitou. Ainda estou procurando. O jantar foi agradável.
Mas, ao deitar-se ao lado dele, após o beijo morno de boa noite, ela soube. Aquela busca não teria final feliz. O que ela procurava não estava mais ali. No domingo, o clima esfriou. Marisa acordou inquieta. O céu cinza parecia antecipar a tormenta que se aproximava. Quando saiu de casa para encontrar Diego, uma vizinha cumprimentou com um olhar estranho, como se soubesse de algo. Marisa apenas sorriu e caminhou em direção ao ponto de encontro. Mas, ao se aproximar do sítio, seu coração gelou. O portão estava entreaberto, e o carro preto que ela vira dias atrás estava estacionado à frente da casa. Ela entrou com passos rápidos, o estômago revirando. Encontrou Diego sentado no alpendre, tenso, o olhar firme em direção a um homem de terno escuro. Mauro. O mundo desabou ao redor dela. Marisa, disse Mauro, levantando-se devagar. Achou que estávamos devendo uma conversa honesta. Ela ficou sem ar. As pernas tremiam. Mauro, o que você está fazendo aqui? Eu devia perguntar o mesmo, mas acho que já sei a resposta. Ouvi tudo. Vi vocês juntos. E agora? Preciso entender. Marisa olhou para Diego, que se levantou e colocou-se ao lado dela. Eu amo a sua esposa, disse ele, com a voz firme. Não vou pedir desculpas por isso. Mauro riu, amargo. Claro que ama. Quem não amaria uma mulher como ela? O problema é que ela era minha. Ou pelo menos eu achava que era. Marisa sentiu as lágrimas escorrerem. Aproximou-se de Mauro, com o coração em frangalhos. Eu nunca quis te magoar. Mas eu morri por dentro, aos poucos. E quando percebi, já não havia mais nada entre nós. Diego me fez lembrar de quem eu era, do que eu sentia. Mauro abaixou os olhos, vencido. Por um longo momento, ninguém disse nada. O silêncio era o peso da verdade. Se você quer seguir com ele, Marisa, eu não vou impedir. Mas preciso me afastar. Preciso me recompor. Ela assentiu, chorando. Mauro saiu, deixando para trás o que restava de um casamento silencioso. Nos dias seguintes, Marisa viveu entre o alívio e a dor. Havia perdido algo, mas ganhado liberdade. E o que fazer com essa liberdade era agora sua nova batalha. Diego a acolheu com ternura. Não forçou, não pressionou. Apenas ficou ao lado dela, regando com paciência o que sentia. Aos poucos, o chalé se tornou mais do que um refúgio. Tornou-se lar. Mas Marisa ainda carregava o peso do julgamento alheio. As vizinhas cochichavam, os amigos do casal se afastavam, e até sua própria mãe passou a olhá-la com olhos duros. Você destruiu um casamento, Marisa disse à mãe, em uma conversa dura. E talvez nunca recupere sua reputação. Mas recuperei a mim mesma, respondeu, firme. E eu mereço viver, não apenas sobreviver. Certa tarde, colhendo pêssegos com Diego no pomar, ela parou por um momento, sentou-se sob a sombra de uma figueira e o chamou com um gesto. Sabe o que descobri? O quê? Que, por mais que doa, escolher a própria felicidade é um ato de coragem. Diego a beijou com carinho. E eu prometo fazer valer essa escolha. Ela sorriu. Ainda havia muito que enfrentar, muitos julgamentos, muitas mágoas a cicatrizar. Mas pela primeira vez, Marisa sentia o gosto real da liberdade, do amor, da fruta que ela escolhera colher, mesmo que proibida, e estava disposta a saboreá-la até o fim. Os dias seguintes foram diferentes. O sabor doce da paixão começava a se misturar com um gosto amargo de inquietação. Marisa tentava manter o equilíbrio entre os dois mundos, mas, no fundo, sabia que estava prestes a cair. Era como caminhar sobre um fio de navalha. Qualquer deslize, e tudo desmoronaria. Diego continuava sendo o refúgio que alimentava sua alma. A cada encontro no chalé, ela sentia-se mais sua, mais livre, mais mulher. Mas o olhar de Mauro começava a mudar. Pequenos gestos, silêncios mais longos, perguntas sutis. Ele nunca fora do tipo controlador, mas havia algo diferente em sua forma de observá-la, como se pressentisse algo que ainda não podia nomear. Você tem saído muito ultimamente, comentou Mauro durante o jantar de uma terça-feira. E anda mais distraída. Está tudo bem? Marisa ergueu os olhos, tentando manter a calma. Sim, só tenho tentado me ocupar mais. Sair da rotina, sabe? Só espero que não esteja se afastando de mim, ele disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. Ela engoliu em seco. Aquela frase carregava mais do que parecia. Mas se limitou a assentir, tentando mudar de assunto.
Naquela noite, Diego mandou uma mensagem: hoje sonhei com você colhendo figos no pomar, nua entre as folhas, com o sol beijando sua pele. Você é meu sonho mais doce, Marisa. Ela leu e releu a mensagem, deitada ao lado do marido adormecido. O coração batia rápido. O desejo e a culpa lutavam dentro dela como duas feras famintas. Ela respondeu com um simples quero te ver amanhã. No dia seguinte, Diego a levou até uma parte mais afastada do sítio, onde as árvores formavam um túnel natural de sombra e silêncio. Lá, sobre uma colcha improvisada, eles fizeram amor como se o tempo tivesse parado. Você está distante, disse ele, depois, acariciando os cabelos dela. Mauro está diferente. Acho que ele está desconfiando. E você? Está arrependida? Ela demorou a responder. Não, mas estou com medo. Medo do que vai acontecer. Medo de perder tudo. E medo de não conseguir mais te deixar. Diego segurou seu rosto com firmeza, os olhos cravados nos dela. Então não me deixe. Não finja que isso é só um caso. Você sabe que não é. Eu sei, mas a vida é mais complicada do que os sentimentos. Ele se calou por um instante, depois sussurrou: Marisa, eu te amo. Ela ficou em silêncio. Sentiu o coração apertar, como se estivesse prestes a explodir. Eu não sei se posso dizer isso de volta. Ainda. Ele sorriu, compreensivo. Tudo bem. Só quero que você saiba. Naquela sexta-feira, Marisa decidiu fazer algo que há tempos não fazia. Preparou um jantar romântico para Mauro. Queria testar seu próprio coração. Queria saber se ainda havia faísca naquele casamento. Colocou um vestido vermelho, perfume discreto, e serviu um vinho que ele adorava. Mauro pareceu surpreso e grato. Que surpresa boa! Achei que você estivesse distante demais para isso ultimamente. Talvez eu esteja tentando reencontrar o que fomos. Ele tocou sua mão sobre a mesa, com delicadeza. E encontrou? Ela hesitou. Ainda estou procurando. O jantar foi agradável, mas, ao deitar-se ao lado dele, após o beijo morno de boa noite, ela soube. Aquela busca não teria final feliz. O que ela procurava não estava mais ali. No domingo, o clima esfriou. Marisa acordou inquieta. O céu cinza parecia antecipar a tormenta que se aproximava. Quando saiu de casa para encontrar Diego, uma vizinha cumprimentou com um olhar estranho, como se soubesse de algo. Marisa apenas sorriu e caminhou em direção ao ponto de encontro. Mas, ao se aproximar do sítio, seu coração gelou. O portão estava entreaberto, e o carro preto que ela vira dias atrás estava estacionado à frente da casa. Ela entrou com passos rápidos, o estômago revirando. Encontrou Diego sentado no alpendre, tenso, o olhar firme em direção a um homem de terno escuro. Mauro. O mundo desabou ao redor dela. Marisa, disse Mauro, levantando-se devagar. Acho que estávamos devendo uma conversa honesta. Ela ficou sem ar. As pernas tremiam. Mauro, o que você está fazendo aqui? Eu devia perguntar o mesmo, mas acho que já sei a resposta. Ouvi tudo. Vi vocês juntos. E agora? Preciso entender. Marisa olhou para Diego, que se levantou e colocou-se ao lado dela. Eu amo a sua esposa, disse ele, com a voz firme. Não vou pedir desculpas por isso. Mauro riu, amargo. Claro que ama. Quem não amaria uma mulher como ela? O problema é que ela era minha. Ou pelo menos eu achava que era. Marisa sentiu as lágrimas escorrerem. Aproximou-se de Mauro, com o coração em frangalhos. Eu nunca quis te magoar. Mas eu morri por dentro, aos poucos. E quando percebi, já não havia mais nada entre nós. Diego me fez lembrar de quem eu era, do que eu sentia. Mauro abaixou os olhos, vencido. Por um longo momento, ninguém disse nada. O silêncio era o peso da verdade. Se você quer seguir com ele, Marisa, eu não vou impedir. Mas preciso me afastar. Preciso me recompor. Ela assentiu, chorando. Mauro saiu, deixando para trás o que restava de um casamento silencioso. Nos dias seguintes, Marisa viveu entre o alívio e a dor. Havia perdido algo, mas ganhado liberdade. E o que fazer com essa liberdade era agora sua nova batalha. Diego a acolheu com ternura. Não forçou, não pressionou. Apenas ficou ao lado dela, regando com paciência o que sentia. Aos poucos, o chalé se tornou mais do que um refúgio. Tornou-se lar. Mas Marisa ainda carregava o peso do julgamento alheio. As vizinhas cochichavam, os amigos do casal se afastavam,
e até sua própria mãe passou a olhá-la com olhos duros. Você destruiu um casamento, Marisa disse à mãe, em uma conversa dura, e talvez nunca recupere sua reputação. Mas recuperei a mim mesma, respondeu, firme. E eu mereço viver, não apenas sobreviver. Certa tarde, colhendo pêssegos com Diego no pomar, ela parou por um momento, sentou-se sob a sombra de uma figueira e o chamou com um gesto. Sabe o que descobri? O quê? Que, por mais que doa, escolher a própria felicidade é um ato de coragem. Diego a beijou com carinho. E eu prometo fazer valer essa escolha. Ela sorriu. Ainda havia muito que enfrentar, muitos julgamentos, muitas mágoas a cicatrizar. Mas pela primeira vez, Marisa sentia o gosto real da liberdade, do amor, da fruta que ela escolhera colher, mesmo que proibida, e estava disposta a saboreá-la até o fim. O verão chegou com força, trazendo o calor intenso, as chuvas repentinas e uma energia vibrante que se espalhava pelos campos e pelos corpos. Para Marisa, era como se o tempo estivesse finalmente alinhado com seu coração, fértil, pulsante, vivo. A vida ao lado de Diego era tudo o que ela sonhara em silêncio por anos e agora realizava. A rotina no sítio se tornou prazer. Acordavam cedo, colhiam frutas de mãos dadas, riam juntos sob o sol e dividiam o almoço com simplicidade. À tarde, organizavam as cestas e os pedidos da pequena loja virtual que criaram juntos, Sabores da Terra, um projeto que misturava o talento de Diego com a organização e sensibilidade de Marisa. Mas a felicidade, como o clima, era instável. Cláudia, a ex de Diego, tornava-se cada vez mais presente. Passava na feira com frequência, deixava recados ríspidos com recados indiretos, e fazia questão de destacar que era a mãe do único herdeiro de Diego. Marisa a observava de longe, com um desconforto crescente. Tentava se manter elegante, recuar das provocações, mas sentia que algo estava por vir. Certa manhã, após entregarem uma cesta em um restaurante da cidade, Diego recebeu uma ligação. O tom de voz dele mudou ao telefone, e ao desligar, estava visivelmente tenso. Cláudia entrou com uma ação de guarda. Quer limitar meus horários com o Arthur. Disse que quer proteger o filho de más influências. Marisa entendeu o recado nas entrelinhas. Ela era má influência. Ela está usando o filho para nos atingir. Sim, e o pior é que está conseguindo. Eu não quero perder meu filho, Marisa. E você não vai. Vamos enfrentar isso juntos. Ele a abraçou com força, mas por dentro, Marisa sentia-se frágil. A sombra do passado de Diego começava a se estender sobre o futuro que ela tentava construir com ele. No sábado, a feira estava movimentada. Clientes antigos elogiavam os novos produtos, comentavam as receitas que Marisa incluía nas cestas, e, por um tempo, tudo parecia tranquilo. Até que Cláudia apareceu. Vestia um vestido justo, salto alto, maquiagem impecável. A pose era calculada. Aproximou-se da barraca com passos lentos e um sorriso provocador. Bom dia, Diego. Que frutas temos hoje? Ou as mais doces estão só no seu sítio? Diego respirou fundo. Por favor, Cláudia, só vim fazer compras. Ou você não vende para mães de filhos seus? Marisa saiu de trás da barraca, mantendo o olhar firme. Vendemos para todos, Cláudia. Frutas não discriminam caráter, apenas maturidade. Um silêncio se fez em volta. Alguns clientes cochicharam. Cláudia forçou um sorriso amargo. Cuidado, Marisa. Nem toda fruta que parece doce não está podre por dentro. Às vezes, o caroço estraga tudo. E às vezes, o veneno está em quem colhe, não no que é colhido, rebateu Marisa, sem levantar a voz. Cláudia lançou um olhar venenoso e se afastou. Diego segurou a mão de Marisa, apertando-a com carinho. Você foi incrível. Eu não mereço tanta força. Merece, sim, mas precisamos fazer algo. Ela não vai parar. Na segunda-feira, os dois se reuniram com uma advogada. Marisa insistiu em acompanhar tudo, queria mostrar a Diego que estavam juntos de verdade. A profissional explicou os riscos, as possibilidades de reversão e as estratégias que poderiam seguir. O juiz pode pedir avaliação de convivência. Ela vai tentar desmoralizar sua relação com a Marisa, disse a advogada. Precisamos estar preparados para mentiras e ataques. Marisa assentiu, séria. Eu vou aguentar. Por Diego, por Arthur. E assim, iniciava-se uma nova fase. Menos
romântica, mais real. Enquanto isso, Mauro, seu ex-marido, reapareceu. Enviou uma mensagem pedindo para conversar. Marisa, hesitante, aceitou encontrá-lo num café discreto do centro. Mauro estava mais magro, mas com o mesmo semblante calmo. Bebeu um gole do café e a encarou com ternura. Só queria dizer que não te odeio. Já odiei, mas passou. Eu precisei quebrar para entender que nós dois nos abandonamos há muito tempo. Obrigada por isso. Significa muito para mim. Só se cuida. Esse novo mundo que você escolheu é bonito, mas expõe demais. E tem muita gente que adora ver o outro tropeçar. Marisa assentiu. Sabia disso, mas não voltaria atrás. Em casa, Diego e Arthur estavam brincando de montar uma casinha de madeira com restos de tábuas do galpão. Marisa os observou de longe, sorrindo. Arthur já a chamava de Mari com carinho, corria para abraçá-la sempre que chegava. Era uma relação que crescia com leveza, mas o medo também crescia. No meio da noite, após uma ligação tensa entre Diego e Cláudia, Marisa não conseguiu dormir. Levantou-se, foi até a varanda, sentou-se entre os vasos de manjericão e hortelã, e ficou olhando o céu escuro. Diego se aproximou, sentando-se ao lado dela. Ela não vai descansar. Vai tentar destruir tudo. Então a gente vai construir de novo, quantas vezes for preciso, respondeu ela, firme. Ele a abraçou. Tenho medo de te perder nesse caminho. O que me perderia seria voltar para uma vida em que eu não era feliz. Aqui, mesmo com as dores, eu tenho paz. Ele a beijou na testa. E pela primeira vez, disse, você é o amor da minha vida, Marisa. Ela sorriu, emocionada. E você é a fruta mais rara do meu pomar. Mas a tempestade estava a caminho. Dias depois, receberam a intimação. Cláudia alegava que Marisa tinha um passado duvidoso, citava a traição como instabilidade emocional e apresentava testemunhas, uma vizinha fofoqueira, um cliente da feira, e até uma antiga funcionária de Diego. Era mais do que ataque. Era uma guerra. A advogada orientou que Marisa se afastasse temporariamente de Arthur, para não alimentar as acusações. Foi a pior dor. O pequeno chorou ao saber que ela viajaria por uns dias. Marisa chorou mais ainda, escondida no banheiro. Eu odeio isso, Diego. O que ela está fazendo? O que estão tentando nos tirar? Mas não vão tirar. Eu prometo. Ela sabia que ele acreditava nisso, e ela precisava acreditar também. Na solidão do quarto, escreveu uma carta para Arthur. Não sabia se ele entenderia, mas precisava deixar registrado. Arthur, nem todas as pessoas que nos amam podem estar conosco o tempo todo. Mas isso não muda o que elas sentem. Eu estou aqui, de um jeitinho diferente, esperando poder te abraçar de novo. Te amo mais do que pêssegos e figos juntos. Os dias se arrastaram. A audiência se aproximava. A tensão crescia, mas no meio do caos, Marisa descobriu algo que mudaria tudo. Estava grávida. Sentou-se na beirada da cama, com o teste em mãos, o coração disparado. Diego entrou no quarto e a encontrou em silêncio. Ela levantou os olhos e disse, com a voz embargada: vamos ter um bebê. Ele congelou. Depois sorriu. Depois chorou. Depois a abraçou com a força de quem protege um milagre. Nada vai nos separar agora, Marisa. Nada. Ela acreditou. E sentiu, pela primeira vez, que o amor que estavam cultivando era forte o bastante para resistir a qualquer tempestade, até mesmo a mais cruel das colheitas. O céu amanheceu coberto de nuvens naquele sábado, mas Marisa sentia o corpo quente como se estivesse sob um sol escaldante. O toque de Vicente ainda percorria sua pele como brisa incandescente, como se cada parte sua desejasse reviver a loucura que haviam cometido na barraca de frutas. Ela caminhava pela casa em silêncio, a xícara de café nas mãos tremia levemente, não pela cafeína, mas pela lembrança do homem que, aos poucos, tomava conta de seu coração. Mauro estava na varanda, lendo o jornal. Parecia alheio à mudança de comportamento da esposa. Era um homem metódico, preso à rotina, à mesmice. Marisa, agora, parecia viver em outra frequência. Os olhos dela buscavam cor, desejo, intensidade. E Vicente era tudo isso. Após o café da manhã, ela alegou precisar ir ao mercado. Mauro apenas assentiu, sem sequer levantar os olhos da seção de economia. Quando Marisa pegou o carro, o coração batia rápido. Não era o mercado seu destino. Era a feira. Era ele.
Chegando à barraca de Vicente, ela o viu de costas, organizando mangas maduras com mãos firmes e hábeis. Vestia uma camiseta justa e o avental sujo de suco de frutas. Ela parou a poucos passos e bastou um chamado sussurrado: Vicente. Ele virou-se com um sorriso que se transformou em intensidade assim que a viu. Marisa estava linda, mesmo com a simplicidade de seus trajes. Os olhos dos dois se fitaram por um tempo que parecia uma eternidade. Eu achei que não viria mais. Ele murmurou, a voz carregada de desejo e dúvida. Eu não consegui resistir. Respondeu, sentindo o calor subir do ventre até o pescoço. Vicente estendeu a mão, tocou os dedos dela com delicadeza, escondendo o gesto entre as caixas de frutas. Não podiam se expor. A qualquer momento, alguém conhecido poderia aparecer. Hoje, depois do almoço, tenho um sítio nos arredores da cidade. Isolado, tranquilo. Quero te mostrar. Marisa hesitou por um segundo. Tudo parecia perigoso demais. Mas então ela se lembrou do quanto se sentia viva ao lado dele. O mundo podia esperar. Mauro podia esperar. Ela precisava viver aquilo. Às 3 da tarde, Marisa estacionou na entrada de um caminho de terra. Vicente a esperava com o portão de madeira aberto e um sorriso cúmplice. O sítio era simples, cercado por árvores e uma plantação de frutas diversas. A casa, rústica e acolhedora, cheirava a madeira e natureza. Dentro, Vicente a levou até a cozinha, onde prepararam uma bandeja de frutas cortadas: melancia, manga, morango, uvas. Pegou um morango, mergulhou em mel e levou até os lábios dela. Marisa mordeu sem tirar os olhos dele, deixando escorrer um pouco do mel pela boca. Vicente a puxou pela cintura, lambendo o mel devagar, e os dois se perderam em beijos quentes, intensos, selvagens. Subiram para o quarto, rindo entre os beijos. As roupas caíram pelo caminho, e o quarto se encheu de sons abafados, gemidos e respirações ofegantes. Os lençóis foram testemunhas de mais uma tarde de entrega, de corpos colados, de pele contra pele. Marisa sentia que ali, nos braços daquele homem rude e doce ao mesmo tempo, estava o que lhe faltava havia anos. Depois, deitada sobre o peito de Vicente, os dedos desenhando círculos distraídos sobre o tórax suado, ela confessou: tenho medo, Vicente, do que estamos fazendo, do que eu estou me tornando. Você está apenas se permitindo viver. Ele respondeu, acariciando os cabelos dela. Isso não é pecado. É verdade. É desejo. É amor. Marisa calou-se. Era amor? Ou apenas fuga? Confusão. Ainda não sabia. Mas não queria abrir mão daquilo. Pelo menos não ainda. Naquela noite, de volta à sua casa, Marisa tentou agir com naturalidade. Mauro a esperava com uma pizza sobre a mesa e uma garrafa de vinho. Disse que estava com saudades, que ela andava distante. Marisa gelou. Está tudo bem? Ele perguntou, analisando o olhar dela. Ela sorriu, sentando-se à mesa. Claro, só estou um pouco cansada. Mas por dentro, Marisa sentia-se prestes a explodir. O toque de Mauro agora a incomodava. Sua presença parecia fria demais comparada ao calor que sentia com Vicente. Os dias seguintes seguiram intensos. Marisa e Vicente encontravam-se às escondidas, no sítio ou até mesmo em pequenos momentos durante a feira. Trocas rápidas de carícias entre frutas, beijos roubados atrás das caixas. Marisa estava vivendo um romance proibido e irresistível. E estava cega. Até que, numa tarde qualquer, ao retornar do sítio, ela entrou em casa e se deparou com Mauro sentado no sofá, com o celular dela nas mãos. Quem é Vicente? Perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Marisa parou no meio da sala. O coração disparou. O mundo girou. Mauro, eu posso explicar. Não precisa. Ele levantou-se devagar. As mensagens, os horários, a localização. Você me traiu, Marisa? Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Me responde. Ela respirou fundo. Olhou nos olhos do marido, sentindo o peso da culpa invadir como uma onda avassaladora. Sim, eu traí você, mas não foi só sexo, Mauro. Foi falta, foi ausência, foi tudo o que você deixou de ser. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mauro encarou a esposa por longos segundos. Depois, virou-se e saiu, batendo a porta com força. Marisa caiu no sofá, as lágrimas descendo sem controle. O momento que tanto temia havia chegado.
Tudo o que era secreto agora estava exposto. E o que viria a seguir, ela não fazia ideia. Ela ligou para Vicente, que atendeu com a voz preocupada. Ele sabe. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Do outro lado, ele respondeu com firmeza. Então agora é a hora da verdade. E Marisa sabia. O próximo passo mudaria tudo. Para sempre. Amanhã amanheceu com o céu pintado em tons dourados e rosados, como se o próprio universo quisesse abençoar o último dia daquela história proibida. Marisa acordou lentamente, com os lençóis ainda envolvendo seu corpo nu, e o calor de Caio ainda presente na memória de sua pele. Estavam no chalé afastado da cidade, um refúgio onde o mundo lá fora não existia, onde os julgamentos e os medos haviam sido deixados na porta, ao lado das roupas. Ela olhou para ele dormindo ao seu lado, os cabelos bagunçados, o peito subindo e descendo com a respiração tranquila. Caio era o fruto proibido que ela havia provado e se embriagado. E naquele momento, ao observar aquele homem que a fazia esquecer até de seu próprio nome, ela soube, jamais seria a mesma. Está me olhando como se quisesse me devorar de novo, murmurou ele, acordando com um sorriso preguiçoso. Talvez eu queira, respondeu Marisa, com os olhos semicerrados e cheios de desejo. Você me viciou. Ele riu baixo e deslizou a mão por sua cintura, puxando-a para mais perto. Suas bocas se encontraram com urgência, como se a noite anterior não tivesse sido suficiente. Caio a virou com delicadeza, cobrindo seu corpo com o dele. O beijo se aprofundou, a respiração acelerou, e o lençol logo caiu ao chão, dando lugar à entrega total de dois corpos que não se pertenciam, mas se desejavam como se fossem um só. Marisa gemeu baixo quando os dedos dele tocaram suavemente entre suas coxas, conhecendo cada centímetro seu com a segurança de quem já sabia exatamente onde provocá-la. Seu corpo se arqueou, pedindo mais. As mãos dele exploravam-na com carinho e firmeza, e quando a penetrou lentamente, o tempo pareceu parar. O prazer os envolveu em ondas intensas, quentes, lentas, depois rápidas e urgentes. Caio sussurrava seu nome entre beijos no pescoço, no colo, na curva da cintura. Marisa segurava em seus ombros com força, os olhos fechados, deixando-se levar. Não havia culpa, só desejo. Um desejo tão avassalador que parecia ser a única coisa que realmente fazia sentido naquele instante. Horas depois, ainda entrelaçados, o silêncio tomou conta do quarto. Um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de pensamentos, de incertezas, de verdades que não poderiam mais ser ignoradas. Eu não consigo mais viver sem isso, Marisa confessou Caio, acariciando o rosto dela. Sem você, ela o olhou com os olhos marejados. Aquele sentimento não era mais só físico. O que começaram como encontros impulsivos na barraca de frutas agora se tornara algo muito mais profundo. Ela havia se apaixonado, perdidamente, dolorosamente. Eu também não consigo, sussurrou, mas não sei o que fazer. O peso da realidade voltou como uma maré brava. Mauro, a casa, a vida construída, e, ao mesmo tempo, a certeza de que tudo aquilo já não significava mais o mesmo. A mulher que voltaria para casa não era mais a mesma que comprava maçãs aos domingos. De volta à cidade, os encontros entre Marisa e Caio tornaram-se mais intensos e, ao mesmo tempo, mais arriscados. Eles se viam às escondidas, no armazém dele após o fechamento da feira, em motéis distantes, em estradas pouco movimentadas onde o carro se tornava refúgio para seus corpos famintos. Havia uma pressa em cada toque, um desespero quase doloroso em cada beijo. Como se cada encontro pudesse ser o último. Você vai precisar escolher, disse ele uma noite, com a voz rouca. Eu não aguento mais ser segredo. Marisa sentiu o coração apertar. Sabia que aquilo não poderia continuar indefinidamente, mas a ideia de romper com tudo ainda a amedrontava. Ela queria Caio, amava Caio, mas temia o peso das consequências, da culpa, da dor que causaria. Me dá só mais um tempo. Mas o tempo era impiedoso. Na manhã seguinte, Mauro apareceu com um sorriso no rosto e um envelope nas mãos. Surpresa! Uma viagem para nós dois. Precisamos cuidar do nosso casamento. Achei que um lugar tranquilo poderia nos reconectar. Marisa sentiu o mundo girar. Mauro estava tentando salvá-los. E ela só conseguia pensar no toque de Caio, no cheiro do seu suor, na forma como seus corpos se encaixavam. Não sei se isso vai funcionar.
disse ela, com a voz embargada. O que você quer dizer com isso? O olhar dele ficou sério, denso, assustadoramente atento. Ela hesitou. O coração disparado, as mãos frias, a garganta seca. Tem outra pessoa, Mauro. A confissão caiu como um raio no meio da sala. Mauro a encarou em silêncio. O mundo, antes tão cheio de cores, agora parecia coberto por uma névoa pesada. Quem? Perguntou ele, por fim, num tom baixo e perigoso. Caio, o rapaz da feira. Mauro bufou, sem acreditar. Depois riu com amargura. O feirante? Você me trocou por um feirante? Marisa não respondeu. Não era sobre status. Era sobre alma, corpo, desejo. Era sobre estar viva. Mauro saiu de casa batendo a porta, e ela sentiu uma mistura de alívio e culpa, que se transformou em lágrimas silenciosas. Naquela noite, ela foi até Caio. Ele estava fechando a barraca, as mangas arregaçadas, o rosto suado. Quando a viu, largou tudo e foi até ela. Aconteceu? Sim, contei tudo. Ele a abraçou com força. Então agora a gente pode ser de verdade? Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, eu escolhi. Você. Caio a beijou ali mesmo, no meio da feira escura, com o cheiro de frutas maduras e terra molhada ao redor. E foi como a primeira vez, mas com o peso de tudo o que haviam vivido. O beijo carregava dor, desejo, amor. Era um novo começo. Na nova casa que alugaram juntos, tudo era simples, mas havia alegria. Havia tardes de amor no sofá, entre risos e gemidos abafados. Havia manhãs em que ela acordava com o cheiro do café e os beijos dele em suas costas. Havia noites em que dançavam na cozinha, nus, como dois adolescentes apaixonados. Marisa passou a trabalhar com ele na feira. Entre as maçãs e os morangos, reencontrou sua própria essência. Era uma mulher livre, plena, pecadora, talvez, mas verdadeira. E em meio às frutas do desejo, ela descobriu que o amor, quando vivido com intensidade e coragem, é o fruto mais doce de todos.